O pedido de impeachment contra Lula ganha corpo ao ultrapassar o número de assinaturas de Dilma Rousseff. Entretanto, a história é muito mais complexa. Por isso me atrevo a dizer que, de qualquer forma, a guerra já chegou ao Brasil. Agora, o que nos mata de vergonha e ao mesmo tempo de indignação é saber que um sujeito que não tem bala para 60 minutos de guerra ficar querendo cantar de galo com a potência do tamanho de Israel. Então é coisa de gente pequena, mas infelizmente nós estamos acostumados. O PT é feito majoritariamente de gente pequena que gosta de arrotar grosso e aí dá isso. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Lula foi muito criticado por fomentar mais uma crise diplomática, tendo Israel como pano de fundo. O caso foi tão crítico que jornais mais alinhados ao petista, como a Globo, começaram a criticá-lo. Claro que essas críticas não duraram muito tempo. Inclusive, os jornalistas da maior emissora do Brasil parecem ter levado um puxão de orelha após parlamentares avançarem com um pedido de impeachment. Ao citar a defesa do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, a Lula, Otávio Guedes mostrou uma estranha preocupação de que o assunto esteja alcançando a da operação contra a tentativa de golpe. O assunto, na verdade, virou um divisor de águas, pois nunca se viu tantos passadores de panos em uma só causa. Algumas defesas poderiam virar memes ambulantes, e iremos destacar alguns. A publicação de Mônica Bergamo, com certeza, foi a mais cômica. Depois de ler títulos nos quais a análise é baseada na opinião de um ouvinte, agora nós deparamos com o coletivo de judeus. Provavelmente um grupo de esquerda com 3 a 6 pessoas, que duvido que seja representativo ou que seja composto por praticantes. As poucas referências levam ao Opera Mundi, um site de notícias de esquerda. Guga Noblat, ao mencionar uma atriz norte-americana ganhadora de Oscar, também mereceu um retorno. Para esse povo, a opinião de uma atriz de uma academia de esquerda vale mais do que a de especialistas na área da geopolítica. Guga inventou o argumento do Oscar. Seu pai, Ricardo Noblat, falou em estratégia de Lula. Bom, se isso é estratégia, nem quero ver o erro. Renato Souza, repórter de política do Correio Brasiliense, foi mais enfático na defesa de Lula do que a Globo, ao citar Gustavo Petro na Colômbia. Usar Petro, um denunciado narco-guerrilheiro, não deveria ser considerado uma fonte de defesa republicana. Petro era do grupo guerrilheiro M19 e só não participou de invasão ao Palácio da Justiça porque estava preso. Essa invasão, realizada em 1985, é um dos momentos mais críticos do país, quando mais de 300 pessoas foram feitas reféns. Muitos acreditam que essa invasão foi financiada pela força narcoterrorista. A série Narcos retratou o cartel de Medellín e seu líder, Pablo Escobar, como colaboradores da M19. A M19 depois virou partido de Petro. A América Latina tem fama de cartel por sua história. Afinal, são poucos os continentes que aceitam presidentes que foram presos e ainda mais com ligações a grupos nada republicanos. Sobre a divulgação de que nenhum líder do mundo repudiou as falas de Lula, isso não é verdade. O porta-voz do governo Biden deixou claro a linha de entendimento. Obviamente, nós discordamos desses comentários. A questão é que a figura de Lula é tão relevante no atual quadro internacional que sua fala é só mais uma dentre tantas outras. Um devaneio de um sindicalista revolucionário. Diferentemente, quando o governo aceitou os navios iranianos, embarcações de guerra sancionadas,
provenientes de um país que financia o Hamas e também possuem acordos de cooperação com a Rússia. A fala de Lula sobre Israel é grave, porém o ex-sindicalista tem no seu histórico falas e ações muito mais graves. Se alguém ler a delação de Palocci sobre o ditador sanguinário Gaddafi e considerar que Lula é o atual presidente, certamente terá dificuldade para dormir à noite. Em 2023, ano que derivou ao universo distópico que poderia virar um longo capítulo da série Além da Imaginação, é possível ler: Hamas ter papel central na Palestina é encorajador, diz Amorim em livro. Ex-ministro escreveu a apresentação de Engajado o Mundo, a construção da política externa do Hamas, publicado no Brasil antes de ataque a Israel. Lembrando que é este mesmo Amorim que, como ministro de Lula, defendeu a presença e manutenção de navios iranianos em porto brasileiro. Em 2021, os Estados Unidos estavam monitorando navios iranianos por suposta venda de armas à Venezuela. Lembrando que Amorim estava defendendo o Irã neste mesmo período. Em 2022, o fato foi confirmado. O Irã ajudou a Venezuela a ser o primeiro país latino-americano a ter drones armados. Todo esse quadro, envolvendo diversos conflitos, foi emoldurado pelo PT e sua ideologia. Israel Katz, o atual ministro das Relações Exteriores do país, de Israel, exigiu desculpas de Lula. Nem Lula nem o PT são capazes de realizar autocrítica ou pedir desculpas. Bem pelo contrário, a linha é agravar a situação. O governo de Lula é um governo de ameaças e, por isso, está cogitando expulsar o embaixador de Israel no Brasil. No Senado, Rodrigo Pacheco afirmou que a fala de Lula foi equivocada, inapropriada e precisa de retratação. Nesta manhã, o pedido de impeachment de Lula bateu recorde. Já havia mais de 130 assinaturas. Em 2016, no de Dilma, havia 124 apoios ao impeachment. No pedido de impeachment, é citado o crime de responsabilidade de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. São crimes de responsabilidade contra a existência política da União. 3. Cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade. Uma declaração oficial foi transmitida pela TV Câmara. Mas antes de qualquer coisa, a gente quer dizer que esse pedido não é um pedido ideológico. Esse pedido é um pedido de um crime de responsabilidade que aconteceu de fato. Na Lei 1079, artigo 5º, 1079 do impeachment, artigo 5º, inciso 3º, diz o seguinte: é um dos crimes de responsabilidade cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Além disso, Lula também comete crime de racismo. Sua manifestação é antissemita. Esta verdadeira reação do Congresso Nacional contra o presidente da República, que precisa ser processado na Procuradoria-Geral da República pelo crime de racismo e também pela Câmara dos Deputados pelo crime de responsabilidade cometido, o que culminará com o seu impeachment. Lula não cometeu só um crime de responsabilidade. Lula cometeu um crime contra a humanidade. No dia 7 de outubro, todos nós assistimos enojados o que o Hamas fez contra o Estado de Israel e contra o povo judeu. Mulheres estupradas, bebês decapitados. E ele teve coragem, falou diante de parlamentares, jornalistas que ali estavam e da própria mãe, que no momento em que ele chegou dentro de uma casa do kibbutz, ele sentiu um cheiro muito forte, um odor muito forte. E quando ele foi observando, e quando ele abriu um forno, tinha uma criança lá dentro. E eu não aceito
que o nosso país esteja ao lado de terrorista. E além disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele não agiu só com palavras, ele está agindo com ações. E quero lembrar que o Lula é o primeiro presidente do Brasil a ser declarado persona não grata por um Estado. Nós temos aí autoridades do mundo inteiro que estão estarrecidas. Ninguém apoia a fala do Lula. E esse homem não pode mais continuar à frente de uma nação. É para a gente entender o que realmente aconteceu e ninguém cair no conto de que foi um arrobo do Lula. Não foi. Essa fala do Lula, pode ter certeza que teve ali o conluio do seu Celso Amorim, de toda a sua curriola. Não é à toa que estão aí defendendo ele com unhas e dentes. Agora, o que nos mata de vergonha e ao mesmo tempo de indignação é saber que um sujeito que não tem bala para 60 minutos de guerra ficar querendo cantar de galo com a potência do tamanho de Israel. Então é coisa de gente pequena, mas infelizmente nós estamos acostumados. O PT é feito majoritariamente de gente pequena que gosta de arrotar grosso e aí dá isso. Então, se ficasse só na conta deles era um problema, mas o problema é que eles estão falando por nós brasileiros e trazendo essa conta para nós brasileiros pagarmos. Cada brasileiro que está nos ouvindo que possa buscar um voto do seu deputado para que essa conduta não fique impune e fique de exemplo para os próximos presidentes. Quer usar o nome, use o seu, não o do país. Lula cometeu atos muito mais graves na sua história. E, na minha opinião, ele deveria permanecer para colher os frutos do seu governo. O caos completo. E ter o mesmo destino de Dilma, o esquecimento público. Dificilmente Lira vai aceitar esse pedido, ainda mais com o histórico do Brasil. Um país que constantemente começa errado e termina errado. Um pedido real levaria o país a discutir com mais velocidade a implementação do parlamentarismo, um outro debate bastante delicado. Entretanto, os progressistas querem ver a Alckmin na cadeira e a força política decide os rumos do país. Então, tudo é possível. O que eu posso dizer é que teremos uma queda de braço entre as forças progressistas e as forças sindicalistas. De qualquer forma, a guerra já chegou ao Brasil. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, você financia o canal Verdade Política, então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.